O Bolsonaro hoje ele pediu para ser preso com aquela reunião com os embaixadores. Foi um fiasco, um mico, nem aplaudido o Bolsonaro foi. Ele voltou a propagar notícias falsas e mentirosas a respeito do pleito que ele já havia propagado, que vão colocá-lo na cadeia e agora tá tudo gravado. Mas o pior de tudo foi a repercussão da imprensa. Um monte de asneira, eu não acredito. Faz 4 anos que Bolsonaro é o presidente da república e parece que as pessoas não entenderam. Ainda bem que o Edson Fachin percebeu e falou o que o Bolsonaro está fazendo. Não é possível. Vocês viram a repercussão da imprensa? O que vocês acharam da cobertura que a imprensa deu a esse episódio? É impossível, eu tô assim desacreditando nisso. E vocês acham que o Bolsonaro pagou o mico? Também se inscreva no canal, faltam menos de 400 inscritos para chegarmos aos 170 mil. Vamos chegar amanhã? Deixa a sua inscrição e também o seu like. E essa reunião, nós já falamos, já tínhamos falado para vocês hoje pela manhã que seria um grande fiasco. O Bolsonaro se reuniu com alguns embaixadores, ele quis chamar 50 embaixadores e quis também constranger o Edson Fachin e o pessoal do STF, mas eles não compareceram. E também não foram 50 embaixadores, foram só 40. Ele acreditava que fosse estar lotado e ninguém foi, porque sabia que seria de fato um mico só essa apresentação. E foi. O Bolsonaro, ele usou todo o tempo que ele teria para ficar falando de fraudes no nosso pleito. Falou da segurança das urnas, falou a respeito do voto impresso, todas aquelas bobagens que nós já estamos acostumados. Só que tem um detalhe a mais nessa reunião que parece que a imprensa passou despercebido, porque o Bolsonaro falou a respeito do Adélio e voltou novamente a falar que o inquérito do Adélio não foi finalizado, mas foi e já foi finalizado várias vezes. E esse detalhe do Adélio é muito importante, só que eles parecem que não entendem isso, a imprensa parece que não entende e falaram, não, o Bolsonaro está tentando promover a narrativa do golpe de novo. Não é golpe, caramba! Os caras não entendem isso! Não é golpe! O Bolsonaro fez essa reunião para tentar comover e passar a imagem para a comunidade internacional que ele é um perseguido, que as instituições o perseguem e por isso nem para investigar o que aconteceu com o Adélio as instituições brasileiras fizeram. Então as instituições estão contra ele. É isso que o Bolsonaro fez porque ele tem medo de ser preso, ele sabe que vai ser preso, porque ele possui 7 inquéritos contra ele abertos, inclusive um que a Polícia Federal já falou que ele é um criminoso porque ele vazou dados sigilosos do TSE e ele não podia, e ele novamente hoje vazou esses dados. Fora outros inquéritos e processos que ele possui contra ele, que ele cometeu antes do mandato, que estão em suspensão, porque ele não pode ser investigado enquanto ele foi presidente da República. Um desses inquéritos é justamente aquela fala execrável sobre Maria do Rosário. É isso que o Bolsonaro quer. Pô, a Veja fez a reportagem falando do medo do Bolsonaro de ser preso. Pô, os caras não olham, eles não leem as próprias fontes. Eu tô ficando assim, abismado com essa tolice da imprensa. Não dá, pessoal, não dá. Sabe, me tira do sério, faz 4 anos que ele faz isso. 4 anos. E vai, vem, jornalista faz... Vamos ser justos com jornalistas. Vamos ser justos aqui, porque um dos poucos jornalistas que entende o Bolsonaro é o Carlos Andreasa, que fala na CBN, escreve no Globo. Agora, os outros... Um festival de asneira falando de golpe. Não é possível. Eu tô tão errado assim? Eu tô tão louco com a imprensa? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Porque se você chegou até aqui, você concorda comigo, então você tem que se inscrever no canal. Não há possibilidade de golpe. Não tem como dar um golpe no Brasil, uma república que nós... Gente, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Não se dá golpe de Estado em uma economia forte como é o Brasil, porque você desregula todo o capitalismo global. Nenhum país relevante do Ocidente tem golpe de Estado. Isso é démodé, é old fashion. Old fashion. Por quê? Mas o mercado não quer dar golpe no Brasil. O capitalismo não funciona com golpe. Nós vimos o que está acontecendo lá naquele país da Yelena Zimbaeva, naquele Naruto. Nós estamos vendo isso. O que aconteceu depois que o tio Vlad atacou o outro país? As empresas começaram a sair. Por quê? Porque o capitalismo não tolera golpe. Não tolera. Por que o capitalismo não tolera golpe? Porque o golpe provoca imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Você não sabe o que o ditador pode fazer. Amanhã ou depois ele pode ter qualquer tipo de sonho e mudar completamente os rumos da economia. Fechar a economia. E aí o que acontece? O dinheiro não consegue mais sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. E o dinheiro que está, sei lá, na Romênia não consegue mais entrar no Brasil. E o capitalismo hoje funciona com fluxos de capital internacional.
Pô, os caras não sabem isso? Saiu reportagem hoje no Antagonista ou no Globo, enfim, saiu em vários lugares. O Lula fez uma reunião com o pessoal da Faria Lima e aí teve um comentário do Lula que soou como música pro pessoal da Faria Lima. E qual foi? Previsibilidade na economia. Não é possível, pessoal, não é possível. Como que o Bolsonaro, o cara que hoje pela manhã falou que ele preferia estar na praia ao invés de ser presidente da república, vai dar golpe pra virar ditador? Não vai, não vai. Bolsonaro passou 30 anos no Congresso e não fez absolutamente nada. Ele tem 2 projetos aprovados. Um projeto sobre IPI de produtos eletrônicos, computadores, e o outro projeto da fosfoetalonamina. E só o Bolsonaro não gosta de trabalhar. Se ele for dar um golpe, o que acontece? Ele vai ter que trabalhar. Não é a característica dele. Mas que, cara, é muito tolice. É a mesma coisa de um técnico de futebol pegar um zagueiro e colocá-lo no ataque. Cara, você vai fazer tabela, você vai fazer gol. Não é a característica desse jogador. Não é aquela característica. É você pegar um cara de finanças e falar assim, ó, você vai trabalhar no marketing pra você ser criativo. Não faz parte do perfil. Bolsonaro não tem perfil golpista. Ah, mas ele ataca as instituições. Ele ataca as instituições porque ele tem uma retórica do perseguido. E outra, não há absolutamente nada para o Bolsonaro apresentar, pessoal. Nada. O Bolsonaro passou 4 anos como presidente da República e não inaugurou uma obra, não fez um projeto. O único projeto que ele fez foi a reforma da Previdência, que não foi ele que fez, foi o Congresso com o Rodrigo Maia. Ele não tem nada para apresentar. Então ele fica falando, ele fica atacando, ele fica fazendo a chamada política do confronto, porque foi assim que o Bolsonaro foi eleito em todos os anos, e todas as vezes que ele disputou um pleito, ele venceu por conta da política do confronto, da retórica do conflito. Nossa, gente, eu tô abismado, eu tô indignado com a interpretação dos jornalistas. Tô indignado. Se você chegou até aqui, eu também vou ficar indignado. Se você não tiver inscrito, então se inscreva. O Bolsonaro, em 1988, ele venceu para ser vereador do Rio de Janeiro porque algum tempo antes ele tinha atacado os superiores dele no exército. Ele atacou, falou que explodiu uma bomba no Rio de Janeiro, porque ele confrontou os superiores por melhores salários à tropa. Bem sindicalista mesmo. E depois, nos outros anos, ele foi ganhando destaque porque ele atacava o Fernando Henrique Cardoso, ele atacava depois a Maria do Rosário, ele atacou o Lula, atacou o PT, e assim ele se promove. Essa é a estratégia para ele vencer. E agora ele faz a mesma coisa. O Centrão tá louco da vida com o Bolsonaro e já falou pra ele, nós aprovamos a PEC do desespero, a PEC das bondades, mas agora você vai ter que nos dar uma contrapartida, você vai parar de atacar o STF e o TSE e vai começar a falar da PEC das bondades, porque agora você tem algo pra mostrar pro país, o link tá aqui no card. Não é possível que as pessoas não estejam entendendo isso. E por que o Bolsonaro falou todas essas bobagens? Porque ele está dizendo que ele é um perseguido. E somente isso. O caso do Adélio foi muito emblemático. Muito emblemático. O que o Adélio tem a ver com o pleito? Nada. Absolutamente nada. Será que eles não conseguem ligar o Lé com o Cré, os jornalistas brasileiros? Nada, não tem nada a ver. O que a história do Adélio tem a ver com golpe? Mas ele falou para a comunidade internacional, olha, não querem ter boa vontade comigo. E eu estou aqui gritando para vocês o que vai acontecer, porque o pleito está corrompido, eu vou ser derrotado e depois vão me prender. Ele já está preparando a narrativa, porque sem força internacional ele não escapa da cadeia. Não escapa da cadeia. E parece que, pelo menos nessa escuridão de tolice, de ignorância e de alguns casos de burrice, nós tivemos uma luz. Uma luz. Qual foi a luz? O Edson Fachin. Porque ele veio e falou, Bolsonaro quer diluir a república, e não a democracia, pessoal, a república, porque república e democracia são coisas diferentes. O que é a república? A república são as coisas públicas, os bens públicos, tudo aquilo que é público. Os cargos públicos, as florestas, as instituições públicas, as universidades públicas, as repartições públicas, o INSS, a Constituição, o STF, o Congresso, os cargos públicos e o próprio sistema dos pleitos. A urna é algo público. E o que o Fachin falou muito bem. O Bolsonaro ele ataca e ele dissolve porque ele cria uma desconfiança nesses segmentos, igual ele fez com a Petrobras. Ele atacou tanto a Petrobras que quando agora você pega as pesquisas, você vê que aumentou a culpa e a responsabilidade da Petrobras pelo aumento dos preços dos combustíveis, porque por conta da campanha que o Bolsonaro fez de difamação, e ele faz a mesma coisa. Ele vai questionar? Vai, mas o Aécio também questionou. Também questionou. E daí ele questionar faz parte da democracia, ele questionar. Mas ele não ataca a democracia, porque
quando ele ataca o TSE, quando ele ataca o sistema da contagem dos votos, ele ataca a instituição republicana. E é isso que ele está fazendo. Ele está diluindo, ele está colocando uma grande desconfiança para que ele não seja preso. É a única coisa que o Bolsonaro teme, pessoal. Não entrem nessa bobagem que a imprensa está falando. Não entrem. Comece a falar assim, como que o Bolsonaro vai dar um golpe? E vocês vão ver, é impossível ele fazer isso, porque primeiro que ele não quer, mas a imprensa insiste. E aí o que vai acontecer? Quando ele não der um golpe, porque ele não vai dar, vão falar assim, tá vendo? Mas porque ele não teve força, ele não tem apoio nem agora. Olha, tá me irritando. Tá me irritando de verdade que ainda não conseguiram entender qual é a jogada do Bolsonaro.